Fala, investidor, bem-vindo a mais um podcast. Aí hoje a gente vai tratar de um assunto que pode impactar em muitos mercados e o seu investimento aí. Vamos falar das eleições americanas e o impacto que isso pode ter por aqui, tá? Primeiro passo aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Para que você receba sempre um aviso aí quando a gente publicar um novo podcast. Segue nossas redes sociais, seja você investidor, nosso canal no YouTube, tá? Para que esse trabalho que a gente vem fazendo aí chegue a mais pessoas interessadas pelo mercado. Entrando no assunto aí do porquê que as eleições americanas nos impactam tanto por aqui, né? Primeiro a gente precisa entender o impacto dos Estados Unidos na economia mundial, né? Por mais que ainda se fale muito da China e do crescimento chinês nas últimas décadas, o PIB americano ainda é muito maior do que o PIB chinês, né? Muito maior do que o PIB chinês. Ainda vai levar algum tempo para a China ter um PIB perto dos Estados Unidos. O PIB americano passa aí de 20 trilhões ano, né? E o PIB chinês na faixa de 13 tri. Tá? Então ainda vai levar um tempo, e mesmo que alcance, né? Que o PIB alcance uma produção de riqueza anual, né? O mercado americano é muito mais consolidado, a sociedade americana é muito mais bem distribuída do que a chinesa, que ainda tem aí bilhões de pessoas para tirar da linha de pobreza, apesar de já ter feito isso ao longo das últimas décadas aí, com o enriquecimento das principais cidades chinesas. O que impacta muito é que os Estados Unidos sempre foi o porto seguro do mundo, né? Vários governos, vários investidores, principalmente governos pelo mundo todo, investem suas reservas, investem suas economias de segurança em títulos americanos, títulos de tesouro americano. É compreendido pelo mercado como, junto com o ouro, alguns dos ativos mais seguros, principalmente em momentos de crise, né? Imagina-se que se os Estados Unidos quebrar, o problema é muito mais sério, não vai ter para onde correr. Então, assim como no Brasil, aí, títulos de tesouro seriam a ferramenta mais segura que a gente pode ter, porque imaginar que antes do tesouro do país quebrar, as empresas já quebraram, os bancos já quebraram. Então o mundo tem os Estados Unidos como um porto seguro, né? Uma vitória democrata, uma vitória do Joe Biden sobre Trump, acende alguns potenciais problemas aí. A dívida americana, a evolução da dívida pública americana, ela acontece desde sempre, né? Estava em 36% do PIB, em governos republicanos e democratas. Ela subiu bastante na era Reagan, tá? Com Bush pai também, tá? O Ronald Reagan e o Bush pai subiram bastante. Ela se estabilizou um pouquinho com Clinton, democrata, tá? O Reagan e o Bush pai republicanos, o Clinton democrata, baixou. Ela se manteve no mesmo patamar aí com Bush filho, com George Bush filho, e ela evoluiu de 70% do PIB, ela ficou na faixa de 60 e pouco por cento do PIB muitas décadas, tá? Entre 82 e 2009 ela ficou de 45 até 60% do PIB, 64% do PIB. O Obama entregou essa correlação em 104% do PIB. Então o risco de insolvência dos Estados Unidos ficou muito maior, né? Então começou a se olhar para os Estados Unidos com não tanta segurança, né, que se existia antes. Isso começou a trazer problemas para os Estados Unidos e para o mundo também, né? Se você tem a sua o principal porto seguro, que não é tão seguro assim, você começa a ter problemas de onde alocar os seus recursos, né? Alguns países começaram a tirar títulos americanos. A Rússia foi um que hoje só tem ouro, não tem títulos americanos. Vários países começaram a fazer isso. Aí os árabes um pouquinho também. Aí nessa contramão, os chineses começaram a ser os maiores compradores de títulos americanos. O risco agora é que a proposta do Biden, a proposta democrata, e se tem um risco também da vice, da Kamala Harris, que é mais... Os democratas a gente pode comparar, mal comparando, com um partido mais à esquerda e os republicanos mais à direita no sentido de mercado, né? Os republicanos pensam mais num livre mercado e os democratas mais num estado um pouco mais assistencialista. O que para os padrões americanos não chega nem perto do assistencialismo latino-americano aqui, tá?
Obama tentou implementar lá o Obamacare, sistema de saúde, entre outras coisas mais intervencionista. E o medo do mercado agora, com a vitória do Biden, são dois medos, né, principais. Uma, a implementação de políticas públicas que requerem dinheiro, né? O Estado não produz dinheiro, né? Ele só toma via impostos, gera dívida, lança título para gerar dívida e investe como tem que investir. O receio é que os democratas ampliem muitos programas assistencialistas, programas de saúde principalmente, porque um dos problemas americanos na Covid foi não existir um sistema de saúde, né? E eles são os extremos nesse ponto, não tem mesmo, você paga tudo, né? Os mais pobres sofreram, então a pegada democrata pode ser de ampliar e forçar o antigo Obamacare ou algum programa que o governo subsidia uma parte. Isso aumentaria muito a dívida pública americana, gerando ainda mais insegurança com relação à solidez e à confiança de pagamento desses títulos, principalmente títulos mais longos, tá? Que hoje não pagam já quase nada, como o Fed, o Banco Central americano, baixou muito as taxas de juros para incentivar a economia a reaquecer com o Covid. Já vinha baixando antes e com o Covid se acentuou. Um gasto público maior, mais elevado, pode e deve trazer mais insegurança para o mercado global, né? E se tem segurança como principal porto seguro, vai ter com países emergentes, vai ter com o mundo inteiro, né? Para a América Latina, pensar para a gente aqui, para o nosso terreiro, a saída do Trump pode ser bom para todos os países latino-americanos, menos para o nosso. Pensar que o Trump tem uma relação mais próxima com o Brasil, né? E aqui, independente de avaliação dos termos, se é bom ou não para a gente aqui, mas existe uma avaliação mais próxima, uma comunicação mais próxima. E existe um quê do Trump que cortou relações com vários países latino-americanos, Venezuela o principal deles, né? Então se imagina que uma vitória democrata pode melhorar as relações dos Estados Unidos com os países latino-americanos e piorar com o Brasil, né? Principalmente essa aproximação tão grande Bolsonaro-Trump, né? Então a gente pode sofrer por isso aqui economicamente. Esse é um ponto, né? Um ponto que a gente tem que ficar antenado aí, porque o nosso presidente, enfim, os filhos declararam muito publicamente essa relação de amizade e de proximidade, e já fizeram inclusive comentários contra os democratas em vários momentos aí. Isso pode repercutir negativamente aí para a gente aqui. A dívida pública é um risco, é o maior dos riscos, né? A gente pensar que um país que é o Porto Seguro está devendo mais pode ser um problema, independente se isso vai ser bom ou não para a sociedade americana, né? Quando o governo resolve fazer assistencialismo, seja ele necessário ou não, ele precisa de recurso. E a sociedade americana vai ter que pagar essa conta. O outro ponto prejudicial ao mercado é que o Trump baixou, isso é uma bandeira dos republicanos, baixou muito os impostos para as empresas, tá? Era na faixa de 37% e baixou para a faixa de 15%, tá? Baixou muito. E isso vai ser, com certeza, vai ser de onde os democratas vão buscar uma parte dos recursos para subsidiar algum programa. E aí as empresas podem, né, e vão sofrer. Por quê? Se uma empresa hoje, nos últimos 4 anos, tem uma tributação, né, abaixo de 20%, né, e retorna uma tributação para 40%, ela tem 20% da sua margem de lucro que vai ser deixada de lado. Uma das acusações ou das ideias de quem diz que o mercado americano está numa bolha é justamente a correlação entre lucro das empresas e preço das ações. E ela realmente está, em termos históricos, muito descorrelacionado. O mercado americano subiu muito e o lucro das ações não acompanhou. Na realidade, bolsa é lucro das empresas. Em algum momento isso vai se equacionar. Ou as empresas vão ter que lucrar mais, ou o mercado americano vai ceder. Porque a bolsa em qualquer lugar do mundo é
o acompanhamento do lucro das empresas. É assim que uma ação de uma empresa sobe. Ela até pode especular por um período curto de tempo, na expectativa de algo, para baixo ou para cima, mas o que vai determinar realmente o longo prazo são o lucro das empresas. E se nesse momento já apertado, tá, por conta de coronavírus e tudo mais, e incentivado um pouco pelos vouchers, pelos cheques que o governo americano deu para ajudar as pessoas, logicamente isso ajuda a economia, porque as pessoas vão gastar, né, na economia real, elas terem um aumento de imposto vai achatar ainda mais as margens de lucro das empresas. Isso pode levar o mercado acionário a sofrer. E o mercado acionário americano sofrendo, praticamente todos os mercados do mundo vão sofrer junto. Então nós temos dois grandes riscos aí. O risco do aumento do endividamento da dívida pública americana, tá? E o quanto isso vai impactar no mundo, na mudança, né, dos investimentos como o Porto Seguro, se isso vai para o ouro, se isso vai para outro local, enfim, isso vai, só o tempo vai nos mostrar. E o outro que é a volta da tributação que era anterior das empresas, isso vai impactar o lucro das empresas e vai impactar no curto e médio prazo, pelo menos, as ações das empresas e as ações das empresas americanas vai balançar por aqui. Então o que a gente deve fazer é ficar muito atento. Na minha visão, o mercado ainda não, como o Covid tomou conta do noticiário, das manchetes todas, o mercado ainda não está, hoje faltando pouco menos de 60 dias para a eleição, ainda não está com ela no foco, vai ficar conforme a coisa for andando, tá? Conforme a coisa for andando, tá sendo uma disputa muito grande. Se o Trump às vezes fala que não tem que nem ter eleição, que tem que adiar, enfim, tá usando a vacina para angariar votos. Tem uma questão dos movimentos lá do Black Lives Matter que em parte são justos, né? A gente sabe de algumas coisas bárbaras que acontecem, mas em outras partes existem muitos exageros, e o Trump tem surfado um pouco nessa onda do lei e order, né? Lei e ordem porque os americanos são muito mais de lei e ordem do que a gente, né? Respeitam muito mais as leis do que a gente. E esses exageros estão contando positivamente para a campanha do Trump, que acusa o Biden, a Kamala e os outros democratas de incitação à violência e tudo mais. Então vamos aguardar esse ano dos próximos capítulos aí, né? Temos que ficar ligado com os nossos investimentos aqui, principalmente os investimentos de curto prazo, eles podem oscilar bastante, né? Acho que o cenário é completamente diferente da eleição passada, em que se apostou na Hillary, que algumas casas davam 90% de chance dela ganhar e o Trump ganhou. Eu acho que essas casas, tudo que eu vi, elas melhoraram a forma de analisar, estão levando em consideração o que elas não levaram, né? O centro do país, o centro americano, o cinturão de ferro americano, que votou majoritariamente no Trump, né? E esperava, e estava até tendo um desemprego, era menor nível de muito tempo, a economia estava garantindo a reeleição do Trump, né? E com o Covid e tudo que aconteceu, o Trump aí teve um problema muito sério, porque eu acho que se fosse a eleição fosse 6 meses antes, ele ganhava com enorme facilidade. Vamos acompanhar isso, cautela aos movimentos. É o principal país do mundo, é a principal economia do mundo e, independente do que a gente faça aqui, vai nos abalar, positivamente ou negativamente, pelo menos no curto prazo. Obviamente que o lucro do Itaú, o lucro da Vale, não vai mudar por conta de uma eleição americana no longo prazo, mas a atenção tem que ser no curto e no médio prazo, porque isso pode mexer sim com bastante coisa por aqui. Espero que esse podcast te ajude. Se inscreve aí para receber quando os outros saírem. Segue nossas redes sociais, seja você investidor. É isso. Valeu!